Oi gente, eu sou a Tabata e hoje estamos no primeiro vídeo do ano de 2017. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar um feliz ano novo para todo mundo, que o ano de 2017 seja um ano repleto de energias positivas, de coisas boas, que nós tenhamos muitas leituras bacanas, novas experiências, que a gente possa passar o ano ao lado das pessoas, né, que nós amamos, enfim, que todo mundo seja muito feliz e tenha muitas alegrias. Gostaria de agradecer sempre a companhia de vocês. Em março, o canal completa 2 anos e eu tô muito feliz e eu espero ao longo do ano de 2017 trazer um conteúdo bacana para vocês. Então, gostaria de desejar esse feliz ano novo para todo mundo. E, enfim, eu fiquei pensando que vídeo eu traria, né, para iniciar o ano, porque eu queria trazer algo bem significativo, né? Eu queria trazer uma resenha, eu queria trazer comentários que fizessem sentido, né, que fossem a ver com um novo ano, com novas metas, novos planos, enfim. Então hoje eu resolvi trazer uma reflexão, né, uma conversa, um bate-papo sobre algo que eu acho que tem a ver, né, com um ano novo, né, que se inicia a partir de agora. Hoje eu trouxe pra gente conversar este livrinho aqui do Augusto Cury, Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. Por que que eu resolvi trazer? Bom, eu nunca trouxe Augusto Cury aqui pro canal, né, e eu penso, assim, que tem uma resistência, né, das pessoas em ler certos autores, e o Augusto Cury é um desses autores, porque eu sei que existe muito preconceito literário e que muitas pessoas ficam distantes de certos autores pensando, é autoajuda, não vou ler, escreve mal, né? Acontece com Augusto Cury, acontece com Paulo Coelho, com tantos outros autores. Então eu gostaria, né, de iniciar esse ano dizendo, gente, deixem os preconceitos de lado, larguem essa bobagem de que um autor é melhor do que o outro, todos os livros sempre vão nos trazer alguma coisa, tá? Seja positiva ou negativa, mas independente disso, vamos deixar os preconceitos de lado, vamos sair da nossa zona de conforto, né, e ler coisas novas. Eu posso dizer que os livros do Augusto Cury trazem muita sabedoria. Se quiserem rotular como autoajuda, isso é independente. O Augusto Cury, ele é escritor, ele é psiquiatra, ele é cientista, ele criou teorias que hoje são mestrados e doutorados em universidades internacionais, ele dá palestras pelo mundo todo, ele tem uma vida toda de trabalho dedicada a teorias da mente, do pensamento, que agora eu vou comentar um pouquinho com vocês. Então eu achei que combinava também trazer um pouco sobre Augusto Cury aqui para o canal, porque ele é um autor muito reflexivo. E principalmente nesse livro, ele nos faz refletir sobre as nossas emoções, os nossos pensamentos e como nós estamos agindo, né, na sociedade atual. Aqui ele vai trazer a questão da ansiedade, né, a síndrome do pensamento acelerado. Ele trabalha isso desde os pequenininhos das crianças até os idosos. Ele foca mais nas crianças porque ele diz que são os filhos da humanidade, que a gente precisa pensar mais, né, no que as nossas crianças estão se tornando a partir do que a gente está passando para elas, né, porque, enfim, adultos são um exemplo para crianças. Mas, enfim, este livro aqui, gente, ele é cheio de coisa, sério, tem muita coisa mesmo. Sabe aquele tipo de livro que a cada página tu grifa praticamente todos os parágrafos? Sério, é muita sabedoria. Fora que, além das teorias dele, das reflexões dele, e que ele fica fazendo o leitor pensar a todo momento, porque ao longo do livro ele fica debatendo com o leitor, né? Ele geralmente finaliza alguma parte te questionando, te fazendo uma pergunta do tipo, você consegue controlar o seu eu? Ou como está a sua mente? A sua mente é livre? Isso é muito bacana, mas além das teorias dele, ele vai resgatar teorias de outros autores, né? De outros pensadores, enfim, da filosofia, da psicologia, da sociologia, para nos fazer refletir, né, sobre a humanidade e sobre quem nós somos, né, como o ser humano lida com as suas emoções. Então, por exemplo, eu achei muito bacana porque tem uma parte que ele vai trazer a teoria do Sartre. E ele vai perguntar, será que nossa mente é livre? E aí ele começa dando o exemplo, bom, se um homem é preso, tá? Ele foi preso, ele está na cadeia, o corpo dele está preso, mas a mente dele continua livre, porque ele ainda pode sonhar, ele ainda pode imaginar.
E aí eu me recordei muito ao 1984 do George Orwell. Eu vou deixar linkado aqui em cima o vídeo que eu já fiz, porque o governo controlava, né, a tua própria mente. E aí depois ele começa a falar, mas será que a nossa mente é livre? Será que a gente não dita as coisas a partir da sociedade que nós vivemos, da nossa cultura? E daí eu me lembrei, né, me veio logo na cabeça a teoria do capitalismo. A nossa mente não é livre, né, porque, sei lá, ditam uma moda, tá? Lançam um tênis novo. Tu pode ter 5 pares de tênis, mas tu vai querer o tênis novo porque todo mundo tá usando, ou porque é diferente, ou porque isso, porque aquilo. A maior prova do capitalismo são as redes sociais, os aparelhos, né? Todo mundo quer um iPhone, todo mundo quer um smartphone, todo mundo tu não pode viver sem, né? Então, será que a nossa mente é livre? Será que a gente não faz as coisas de acordo com a sociedade em que nós vivemos? Então, ele vai trazer, tipo, questionamentos que te parar para refletir, tipo, é verdade. Ele fala muito do eu, né? Será que a gente controla o nosso eu? Ele diz que a escola, né, a educação clássica, ela te ensina gramática, ela te ensina cálculos, só que ela não te ensina a lidar com as próprias emoções. Tu não sabe fazer isso, né? Grandes empresários de empresas assim milionárias conseguem gerenciar milhares de empregados, conseguem trazer milhões, né, de dólares, de dinheiro, enfim, para a empresa, mas não conseguem lidar com as próprias emoções. São pessoas ansiosas, são pessoas estressadas, e ele diz que se tu não consegue controlar o teu eu, tu nunca vai ter uma mente livre e tu nunca vai ter uma qualidade de vida. E aí, ao longo do livro, ele vai nos lançar várias teorias. Por exemplo, ele tem a teoria RAM, que é o registro automático de memória. E aí ele vai falando que dentro da nossa memória nós temos janelas, né? Ele denomina de janelas. É muito bacana porque ao longo do livro ele usa muitas metáforas para explicar, né, certas teorias. Então, por exemplo, ele usa a nossa mente como se fosse uma cidade. E aí dentro da cidade nós temos as casas, né? Nós temos as ruas, nós temos as pessoas, os carros andando. Então ele diz que dentro da nossa memória, desse registro, nós temos várias janelas, né? E cada janela é responsável por guardar determinada coisa. Então, por exemplo, nós temos as janelas neutras, nós temos as janelas light, nós temos as janelas killer. Por exemplo, a janela killer são as janelas traumáticas, né? Que nós guardamos todas as mágoas, rancores, enfim. Ele diz que isso vai determinar, né, o nosso eu. Ele fala também da teoria do alto fluxo, se eu não me engano, que é a parte do lazer e do entretenimento da nossa mente, né? Só que a gente não pode controlar isso. Ele diz que com o tempo a gente pode ir trabalhando mais a questão do nosso eu, mas que nunca vai ser controlado. Ele cataloga também diferentes eus. Nós temos o eu acelerado, nós temos o eu gerenciador, que é o mais difícil da pessoa ter, porque quem consegue gerenciar de fato as suas emoções, os seus sentimentos, é uma pessoa assim muito evoluída, né? Trabalha muito a questão da emoção sempre. A gente tem o eu sabotador, a gente tem o eu flutuante. Então, ao longo do livro, ele vai nos trazer teorias que nos fazem parar para refletir. Gente, é complexo demais? Claro que eu explicando aqui pode parecer meio solto, porque realmente o livro, ele tem muita coisa. Embora seja um livro curtinho, o que eu grifei nesse livro, vocês não têm noção. Era algo que, assim, em cada página, eu grifei com caneta, então eu não sei se vai aparecer no vídeo, mas cada página eu grifava muita coisa. Ele vai falar que a nossa memória tem certos gatilhos, né, que são acionados de acordo com as situações. Ele vai falar que a gente não consegue controlar. Às vezes a gente quer, como é que eu posso dizer, agir de uma forma e não consegue, é inconsciente, sabe? Aí, por exemplo, uma coisa que eu achei muito bacana e que todos os professores deveriam, né, pensar assim, eu sempre pensei, porque a minha mãe, que é professora, sempre pensou, é que prova não mede capacidade de aluno, né? Eu sempre pensei assim. Eu acho que a gente tem que avaliar o nosso aluno, né, no dia a dia, se ele participa em aula, se ele consegue entender, né, a nossa explicação, isso e aquilo. E aí ele dá um exemplo. Nós temos um aluno,
tá? Que vai fazer uma prova. Só que ele estudou, né, muito, e ele sabe o conteúdo, ele participa na aula, isso e aquilo. Só que ele chega no dia da prova e ele trava por algum motivo. Pode ser pelo nervosismo da prova, pode ser por algum problema que ele tem em casa, pode ser porque naquele dia fisicamente ele não tá se sentindo muito bem, mas enfim, ele trava. E ele reprova na prova. O que o professor vai fazer? O professor, tá, rodou. Não vai levar em consideração outras coisas. O que a criança, ou até mesmo o adulto, porque isso pode acontecer muito bem na universidade. O que a pessoa vai sentir? Ai, eu sou um inútil, ou tipo, eu não consigo, eu me matei estudando, não consegui. Vai chegar outra prova e ele vai travar. Ele vai acionar a janela killer e ele não vai mais conseguir fazer. E aí o que acontece? Tu acaba aniquilando, sabe? Uma parte muito importante do ser humano ali, uma parte muito importante de ele mesmo saber lidar, sabe? Com as próprias emoções e saber que sim, ele é capaz. Mas aí, né, o que aconteceu? O professor foi lá e aniquilou. Isso acontece com os pais, a sociedade em geral vive nos podando, né, e nos colocando para baixo. Enfim, ao longo do livro ele vai nos trazer que existe a memória existencial, existe a memória inconsciente. Enfim, gente, é um livro muito bom mesmo. Eu acho que o Augusto Cury, ele foi muito feliz em dizer que o mal, né, do século é a ansiedade, é a síndrome do pensamento acelerado, porque hoje em dia nós vivemos numa sociedade rápida, né, acelerada, tudo é descartável, sabe, quebrou, compra outro, a gente não sabe certo como passar os valores para as crianças hoje em dia. As crianças têm muita informação, elas já com 2 anos já estão mexendo no celular, já estão jogando videogame, isso e aquilo, sabe? Elas não conseguem desenvolver certas habilidades motoras, isso e aquilo, porque tudo hoje em dia é muito tecnológico. Então, era isso, gente. Eu acho que eu tentei fazer um resumão desse livro do Augusto Cury e eu quis trazer essa reflexão, né? Será que a nossa mente é livre? Será que às vezes a gente não precisa desacelerar um pouco? Será que a gente não pensa muito no futuro e deixa de viver o presente? Será que não é muita informação? Eu particularmente comecei a refletir sobre isso porque eu sou uma pessoa muito acelerada, né? Vocês sabem, eu gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu me mato estudando, eu leio muita teoria, isso e aquilo, aí eu penso, ai meu Deus, tem o mestrado, aí tem a segunda graduação, aí tem os meus alunos, aí tem isso, tem aquilo. E aí eu li esse livro e pensei, tá, você desacelera um pouco, cuida mais um pouco da tua saúde mental, das tuas emoções. Será que eu tô sabendo lidar com as minhas emoções? Será que eu não tô sentindo muita pressão em ter que, né, fazer muitas coisas e pensar, meu Deus, eu tenho que ter um futuro bom, se eu quiser dar um futuro bom para os meus filhos, eu tenho que orgulhar a minha mãe, eu tenho que ser assim, é isso que a sociedade espera de mim, sabe? E aí eu parei para refletir mais. E desacelera um pouco, né? Vamos pensar mais, vamos aprender a lidar com as emoções. E eu gostaria, né, de trazer isso para vocês. Vamos iniciar o ano refletindo mais sobre as nossas emoções, refletindo mais sobre as nossas atitudes, o que nós queremos para o ano, o que nós queremos para o futuro, o que realmente nós precisamos, né? E aqui o Augusto Cury fala que dinheiro compra bajulador, né, compra cama, mas não compra sono, compra bajulador, mas não compra amigo, né, compra viagens, mas não compra alegria. Então, às vezes, a gente faz as coisas porque nós queremos dinheiro, nós queremos um cargo bom na sociedade, nós queremos prestígio, né, e, enfim, será que isso realmente é importante? Será que outras coisas não são mais valiosas? Enfim, eu queria trazer essa reflexão, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, leiam mais Augusto Cury, vou trazer mais Augusto Cury aqui pra vocês, podem ter certeza, eu tirei muita coisa desse livro para o meu curso de neuropsicopedagogia, viu? Mais uma coisa que eu estou fazendo, pessoa louca, mas e aí? Mas pelo menos agora ele, né, tá me ajudando a refletir um pouquinho mais sobre. E era isso, gente, um beijo pra vocês, um feliz ano novo, e me deixem aqui nos comentários coisas sobre isso, assim, sobre essas reflexões e vamos conversar, dialogar, bater um papo. E era isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!